Que Deus abençoe a todos. O tema de hoje: como identificar a voz de Deus. Muitas são as pessoas que estão acreditando ouvir a voz de Deus, porém não é a voz de Deus. Muitos são a voz do mal e outras vezes são as vozes dos homens. E as pessoas creem que aquela voz ali é a voz de Deus. Faz 2 dias, 3 dias que eu filmei essa reportagem de um homem que matou o próprio amigo, dizendo ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus, que diz que para ele matar, para ele receber a salvação, ele teria que matar o melhor amigo. E do nada, ele chegou lá, levantou aquele melhor amigo, chamou para a briga e falou: olha, eu ou você. Deus falou que só vai sair daqui um. E se eu matar você, eu vou ter a salvação. E ele matou. Eu vou ver esse vídeo com você e depois eu vou falar outras coisas que têm a mesma base, o mesmo sentido e que muitas pessoas estão passando por ela. Veja esse vídeo aí agora. Alberto, você tá preso, você cometeu homicídio, foi, Alberto? Foi. Como é que foi isso, Alberto? Jesus veio até a mim e falou comigo que pra eu ir pro céu eu tinha que matar meu melhor amigo. Poxa, e o que Jesus tem a ver com essa morte, Alberto? Aí ele falou que pra eu ir pro céu eu tinha que matar meu melhor amigo. Você matou seu amigo com o quê? Matei ele enforcado. A gente começou a brigar dentro de casa e aí eu matei ele enforcado. Mas ele tava dormindo na hora que você tomou essa Não, decisão? tava acordado. E você falou pra ele, eu vou lhe matar, foi? Mandei ele se levantar, foi botar a base a ele e foi, Betão. Do nada? Foi Ele aí. tava fazendo o que na hora? Quem? Ele, Betão. Betão é você, né? É. Seu nome é como? Alberto, Qual a idade, Alberto? 43. Sim, aí ele mandou ele levantar, fazer a base pra brigar. E aí a gente começou a brigar dentro de casa. E aí eu falei, Jesus disse que é minha vida ou a sua. Ele tá falando aqui que é minha vida ou a sua. Aí quem acabou ganhando a luta foi, quem acabou enforcando ele foi eu. A outra tonelada de sangue por quê? Aqui é o sangue dele, né, velho? Mas você deu facada? Não, E aí, como você tá tranquila? foi só uma vez. Quem foi Jesus que mandou? Vou me preocupar com quê? Então, como foi a voz? Ele é o Como foi essa voz? Oi? Como foi a voz? Eu vou estudar no segundo lugar. A voz de Jesus é suave, mano. Imita aí a voz, como foi a voz, mais ou menos? Como é que eu vou imitar a voz? Sim, mas como foi a voz? É uma música, como é que é? Não, que música. Mate seu amigo, foi assim, foi? Fala direito, como ele você, ele fala. Mate seu amigo agora, foi assim, foi? Não, ele falou que pra eu ir pro céu eu tinha que matar meu melhor amigo. Eu já te expliquei isso. Vocês acabaram de ver o que esse homem foi capaz de fazer acreditando que foi a voz de Jesus, lá em Feira de Santana. Então, muitas pessoas estão sofrendo por pensarem que é a voz de Deus e não é. Ah, pastor, mas isso talvez ele tenha um problema psicológico. Olha, eu posso te dizer que eu já vi vários casos absurdos de que pessoas acreditaram que era Deus que estava falando com ela. Era Deus que estava mandando. Então, a Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras. É assim que você vai saber se é a voz de Deus ou não. Se é a revelação de Deus ou não. Hoje o que não falta são pessoas que estão enganando outras pessoas. E eu posso te falar que é dentro das igrejas também. Pessoas que vêm com revelação que não tem nada de Deus. Quantas vezes pessoas chegaram para mim desesperadas porque alguém revelou que aquela pessoa ia acontecer isso e aquilo outro. E que, na verdade, foram vozes do mal. Sabe? Pessoas que receberam uma revelação dizendo a pessoa que era de Deus, mas na verdade não era de Deus, porque Deus não revelou isso aí. Onde estava escrito isso? Então, se você quer saber analisar a Escritura, você precisa ler. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora, para que vocês saibam. Lá no livro de Colossenses 2, no versículo 1, ele diz assim: porque quero que saibas que quão grande combate tenho por vós,
e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecido da plenitude da inteligência. Enriquecido da plenitude da inteligência, quer dizer, a palavra de Deus nos leva a pensar, nos leva a raciocinar. Por mais que a fé é algo, é uma certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente usa a fé inteligente. A Bíblia nos faz pensar, nos faz, olha, raciocinar. Então, quando existe aquela voz que está mandando fazer algo, ou aquela fé que está mandando fazer algo que é contra a palavra de Deus, isso aí eu não posso seguir. Eu posso dizer que casos como esse aí você pode falar é um absurdo, mas vários outros casos aconteceu. Você já viu uma reportagem de que um pastor ou um reverente, não sei o que, não sei, era algum posto que tinha na igreja, e que ele teve um sonho. Esse sonho, ele teve a revelação de Deus dizendo que Deus ia dar um filho à mulher, que o marido não estava conseguindo ter filho. Então ele chegou para o casal e falou: olha, tive a revelação de Deus, vai te dar um filho. E esse filho vai sair, você vai conceder esse filho através de mim. Então, eu vou ter que me deitar com sua esposa para que ela tenha filho, e esse filho é Deus que está dando para vocês. E aquela pessoa, na reportagem ele fala, é realmente, é muito triste ouvir isso, saber isso, mas se Deus mandou, eu vou fazer, porque ele também manda. Quando veio aquela revelação de José, né, do Senhor Jesus, que Maria teria um filho que vinha de Deus. Então, ele ligou uma coisa com a outra e ele acreditou naquela palavra do homem, naquela palavra do engano, naquela palavra enganadora, que fazia, através de uma fé, de uma religião, fazer algo que é contra a palavra de Deus. Então ele diz assim: enriquecido da plenitude da inteligência para reconhecimento do mistério de Deus o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quer dizer, olha o que ele fala: inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Então, vem aquele homem, como eu já vi vários casos no YouTube, olha, tem aqui Maria, Deus está mandando dizer que Maria, que vai acontecer isso, isso e isso, que você está passando uma grande luta, que você está passando um grande problema, que você está fazendo isso no seu... Deus, ele fala, mas através da sua palavra. Então, quantas vezes a gente fala coisa na reunião que Deus usa através da palavra e que a pessoa fala assim: poxa, Deus falou comigo, ele falou a minha vida. Olha, você que está aí hoje, talvez você está como essa mulher, você está como Ana, está sofrendo, está aí nessa vida difícil, mas Deus, ele quer enxugar as suas lágrimas. Talvez você está aí no quarto, você passou a noite toda sozinho, você está aí numa situação, sabe, mais baixo do que tudo, e você não vê saída para a sua vida, mas Deus, ele, assim como ele curou, ele libertou, ele salvou, ele quer fazer isso com você. A pessoa se vê e fala assim: olha, Deus está falando comigo. Mas quando vem aquela revelação: ó, Deus está me dizendo que você vai, esse ano você vai fazer isso, que vai acabar, você vai perder, e isso vai acontecer, um acidente, eu estou vendo aqui um espírito da morte entrando na casa dessa pessoa. Então são revelações que não tem fundamento, não tem base bíblica. E eu vou mais, você vai ver agora aqui na palavra de Deus aqui, ó. E digo para que ninguém vos engane com... Olha isso aí, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane. Quem está falando isso aqui, ó? Segundo Colossenses, Paulo. Então, quando ele fala isso, que ninguém vos engane, é porque muitos tentarão enganar. A Bíblia fala que se os dias não se abreviarasse, nenhum seria salvo. Os dias, é isso mesmo, né? Que os dias ele iria se abreviar, porque até os escolhidos
até os escolhidos, não iria receber a salvação se Deus não tivesse misericórdia. Porque muitos virão para tentar enganar. Muitos virão para tentar enganar. Então ele diz, e digo isso para que ninguém vos engane. Aí eu te digo mais, com palavras persuasivas. Sabe o que é a palavra persuasivas? São palavras doces, né? Uma palavra doce, mas no final ela tem algo para te derrubar. Uma palavra, como posso dizer, sedutora. Essa é a boa palavra. Uma palavra persuasiva, uma palavra sedutora, que seduz a pessoa. E a pessoa ouve aquela palavra, ela fica seduzida por aquilo ali. Mas no final aquilo ali vai destruir ela. Então, toda a palavra que vem com esse intuito, com essas palavras doces, com essas palavras que te abraça, com essas palavras cheias de sentimento, essas palavras, ela vem com engano. Pode ter certeza que eu estou falando a você. Pode ter certeza. Porque a voz que clamava no deserto era a voz arrependei-vos. A voz que a bem-aventurança você vê sempre que o Senhor Jesus ele falava da dificuldade. É ou não é? Ele falava, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. É ou não é? Você vê que ele fala, quem crê e for batizado será salvo. Você vê em Gálatas, lá em Gálatas, o fruto da carne, o fruto do Espírito. Então, são palavras que as pessoas, quando ela ouve, ele fala o quê? Como é a pessoa que quando a pessoa vaidoso, quando a pessoa é mão de vaca, como é que chama? Avarento, adúltero, ele fala mais o quê? Ladrão, invejoso. Então, a Bíblia, ela vem sempre com palavras que nos molda, que nos enquadra no reino de Deus. Quando tem algo errado com a gente, a palavra vem ao nosso encontro, a gente se converte. Então, se a pessoa está se inclinando para a vaidade, ela deixa a vaidade. A pessoa está se inclinando à prostituição, ela deixa a prostituição. A pessoa está se inclinando para o que é errado, ela deixa aquilo ali. Então, a palavra de Deus é uma palavra de amor. Por que amor? Amor porque está dando, através dessa palavra, vai nos salvar. Então, o maior ato de amor é um ato de atitude, é um ato de fé, é um ato de oportunidade que Deus não dá. Mas Deus é justiça. Então, para que eu seja salvo, Ele me dá a oportunidade por amor, mas Ele é justo para julgar segundo a nossa fé, segundo a nossa obra. Então, se a gente diz sim, a gente aceita, a gente renuncia, Deus ele vai. Então, esse é o evangelho da renúncia, o evangelho do sacrifício. Então, todas essas palavras persuasivas que faz as pessoas, que quer abraçar a pessoa, que diz, não tem problema, não, você pode, aqui a gente abraça tudo, como tem igreja hoje, é a igreja do pode tudo. Pode tudo. É o pode tudo, só não pode ser salvo. Porque a igreja pode tudo. Você pode, não, Deus é amor, você pode roubar, você pode se prostituir, você pode, o importante é crescer, é ter a fé em Deus e prosperar. Então, a palavra que não vem para você se salvar, para que você se arrependa, para que você venha ter uma vida com Deus, essa palavra é uma palavra persuasiva. Por mais que Deus usou o milagre para curar, não é isso? Curar, libertou, prosperou, mas tudo isso aí é em vão se não ter o principal, que é a salvação. Então, como identificar a voz de Deus? É a voz que está ligada na palavra de Deus. Eu sonhei que tal pessoa ia acontecer isso, está amarrado. Está escrito isso, porque a Bíblia, ela tem tudo. Eu estou viajando, eu não trouxe a Bíblia, mas está aqui, né? A Bíblia está aqui, no meu celular. Não importa onde eu for, a Bíblia, algumas palavras que eu não gravo todas, está no meu coração, está na minha mente, mas o que não está, está aqui, ó. Essa palavra eu vi hoje. Está na palavra de Deus. Então, quando eu tenho dúvida de algo, eu vou na palavra de Deus, para que eu não seja enganado pelos homens, para que eu não seja enganado pelo meu coração. Como eu vi uma vez, uma pessoa falou comigo, pastor, eu estou com a fé de ficar esse homem vai ser meu. Mas esse homem ele era casado. E ela, você lembra disso?
ela não vou fazer um voto com Deus, porque Deus ele vai fazer. Quer dizer, ela se invocou porque, né, quando eu ia falar aquilo ali, na palavra não ia ligar aquilo ali. Não, mas pastor, ela maltrata ele falou que não quer mais ela, mas são coisas que não ligam uma coisa com a outra. Então, quando a gente fala, eu falei aquilo ali, ela não gostou, ela ficou revoltada. Mas se ela olhasse na palavra, ela ia falar, poxa, eu penso isso. Eu estou pensando que o certo é esse, o certo é eu ficar com essa pessoa, o certo é que ele está maltratando ela, eu vou ficar com ele, mas a palavra de Deus está dizendo que não. A palavra de Deus não me deixa nessa situação. Então, o que é que eu vou ouvir? A voz do sentimento, do meu coração, ou a voz de Deus? Então, a voz de Deus é a voz que está ligada na palavra. Então, tudo que está ligado na palavra, você creia. Agora, se vier alguma outra pessoa, aí é você Deus, porque você não deve ou não pode acreditar em tudo que falam por aí dizendo que é Deus, porque muitos dizem que é Deus que está falando, mas na verdade ou são eles mesmos, ou às vezes é até o mal, porque quando Deus fala, está escrito na sua palavra. A revelação está na palavra de Deus. Deus abençoe a todos abundantemente.